Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Igor Dantas e hoje é um belo dia para fazer dinheiro. Hoje vamos falar sobre os 3 fundos e melhores fundos de crédito privado da plataforma XP e do Brasil. Roda a vinheta aí, editor. Pessoal, eu estava assistindo um vídeo da Infomoney, onde a Explica Ana Laura Magalhães, estava entrevistando e falando sobre os melhores fundos, tanto de crédito privado, multimercado, ações e imobiliário. Igor, por que você resolveu falar sobre crédito privado? Porque são bons fundos para quem está começando a investir. São fundos excelentes para quem ainda não tem aquela experiência de mercado, não está acostumado com volatilidade. São fundos mais conservadores, ou seja, são fundos de renda fixa que têm estratégia em crédito privado. E quais foram esses 3 fundos? Número 1, BTG Crédito Corporativo. Número 2, JGP Corporate Crédito Privado. E número 3, CA Indosuez Crédito Privado. O CA é Crédit Agricole Indosuez Crédito Privado. Igor, por que os 3 foram melhores? Porque analisando risco, que estão todos na casa de 0% de risco, analisando retorno, que todos estão acima de 115%, o CA Indosuez está em 115%, o JGP em 133%, ótima rentabilidade da CDI, e o BTG Crédito Corporativo em 128% do CDI. Igor, me fala um fundo de banco, por exemplo. Pega o Itaú Crédito Privado Longo Prazo Diferenciado. Ele rendeu 104% da CDI. Vou colocar o comparativo aqui do Itaú, essa linha aqui, ó, que está entre o CDI e os 3 fundos que eu falei agora. Para que eu vou ficar rendendo só 104% do CDI, se com grau de risco 0, eu ainda tenho, na casa de 0%, eu ainda tenho o BTG Crédito Corporativo com 128% do CDI, o JGP Corporate com 133% do CDI e o CA Indosuez Crédito Privado com 115% do CDI. Eu estou colocando aqui um trechinho do vídeo que a Ana Laura Magalhães entrevistou sobre os melhores fundos de crédito privado. E vou colocar a explicação dos 3 fundos de crédito privado, que falam um pouco da estratégia deles. Se você gosta de fundos, mercado financeiro, investimentos, clique em inscrever-se, se inscreva no canal, deixa seu like, manda os vídeos para os amigos para a gente ajudar o brasileiro a investir melhor. Vamos alcançar o máximo de pessoas possível para ajudar o brasileiro a investir melhor. Segue o vídeo aqui, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é Ana Laura Magalhães, eu sou especialista em investimentos e fundadora do canal Explica Ana. No programa de hoje, do dia 30 de janeiro, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Juliana Napolitano. A Juliana que foi, editora financeira lá do Exame, sempre trabalhando nessa área de finanças, com reportagens desse nicho por 14 anos. E a gente conseguiu agora ela aqui no nosso time. É uma excelente profissional quando o assunto é rankings e a gente quer saber sobre os melhores investimentos para 2019, tá? Juliana, ninguém melhor que você mesma para se apresentar para a gente, por favor. Claro, prazer, obrigada pelo convite, ótimo estar aqui. Bom, eu sou editora-chefe do Infomoney, comecei nesse mês agora, em janeiro. É um mês super agitado no mercado e tal. E um mês interessante também porque o Infomoney acabou de lançar um ranking de fundos. O primeiro ranking de fundos do Infomoney, a metodologia foi toda feita pelo IBMEC, uma metodologia super sólida, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Exatamente, pessoal. O que a gente queria trazer para vocês hoje, tá? A Juliana participou de todo esse processo, o IBMEC é uma instituição respeitadíssima no Brasil e junto com o Infomoney, criaram aí um ranking então dos melhores fundos, eles conseguiram então criar dentro das categorias de fundos para crédito privado dentro de renda fixa, multimercados, ações e fundos imobiliários, 3, ali o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, que seria ali o ouro, prata e o bronze.
como os melhores fundos do Brasil. E esses nomes já saíram, né? E é o que todo mundo quer saber. Exatamente. Quais são, né? Quais são? Então, até antes da gente entrar na pauta dos nomes, explica pra gente um pouco sobre a metodologia, né? Por que um fundo é melhor que o outro? Antes da gente até falar, por exemplo, vamos por ordem até, vamos começar por crédito privado. O que faz um fundo ganhar o primeiro lugar, outro o segundo, outro o terceiro? A metodologia é igual para os três, né? Para todas as categorias. Mas em crédito privado, até antes da gente revelar os ganhadores. Tá bom. Deixa eu falar de um jeito mais amplo sobre a metodologia, né? Como eu falei, foi feita pelo IBMEC. E uma diferença que esse ranking tem é o fato dele se concentrar num desempenho de longo prazo. Então, o objetivo não é premiar só um trade ali de curto prazo, de alguns meses, mas avaliar a consistência dos fundos. Então, quais são os gestores que conseguem entregar um desempenho ao longo de um período mais longo, que foram 3 anos. Então, o fundo não olha só o retorno, né? Claro. Então, é uma relação entre risco e retorno, isso para todas as categorias. Tem alguns cortes de volatilidade também, mas a base que foi analisada, quer dizer, o ponto de partida foram todos os fundos do mercado, não foi feita nenhuma seleção, quer dizer, o IBMEC foi lá, pegou toda a base de fundos do mercado, e em cima disso colocou alguns critérios, então fez uns cortes por patrimônio mínimo, por volatilidade e tal, e a partir daí fez essa análise de risco e retorno para escolher os melhores nesse período de 3 anos, então os últimos 36 meses até o fim de 2018. E é daí que saíram os melhores. Nessas categorias que você falou e tal. E outra coisa importante é que a gente premia não só os fundos abertos, mas também os que estão fechados para captação. Porque esses fundos podem abrir, eventualmente, e é interessante que o investidor saiba quais são os fundos também entre os que momentaneamente não estão abertos ali para ele poder investir. Entendido. Vocês pegaram, então, os 36 meses até dia 31 de dezembro de 2018. Exatamente. Eu acho isso muito legal, sabe por quê? Na época que eu atendia clientes, né, que eu já fui banker, eu era assessora de investimentos, era tão engraçado, às vezes um cliente me ligava e falava assim: Ana, eu coloquei meu dinheiro no fundo tal. Aí eu, mas o que te fez escolher esse fundo? Eu fui lá na lista de fundos do site, olhei lá qual que foi o melhor retorno nos últimos 12 meses, o que tava ganhando eu coloquei. Aí eu, mas você analisou outras coisas? Claro. Você sabe quem é a casa de gestão? Você entendeu qual é o Sharpe, que é um índice que a gente gosta de olhar muito, que mede o risco sobre retorno? Você olhou o desempenho histórico? Tem até gente que gosta de falar que passado não significa futuro. Tem razão, tá? Realmente. Mas entender a consistência do fundo e ver como os gestores conseguiram se sair em momentos de crise é muito relevante para uma tomada de decisão, né? Exatamente. Quando você pega um período relevante e faz uma análise com uma metodologia sólida e tal, olhar para trás te dá um parâmetro para você escolher o gestor. Claro que não dá para garantir performance, mas isso dá para ter um bom histórico e entender quem são essas casas e tal. E outra coisa importante é que esses gestores vão estar disponíveis, vão estar falando sobre a estratégia deles. Então, assim, a gente fez o ranking, premiamos os melhores gestores e agora no dia 13 a gente vai fazer um evento em que todos esses gestores premiados estarão lá falando sobre as suas estratégias, como eles estão vendo o mercado e no que eles estão investindo agora. Então, essa é uma coisa interessante para jogar para o futuro, né? Então, assim, você tem o desempenho passado, mas assim, o que esses caras que são os melhores do mercado, são os melhores gestores do mercado, né? O que eles estão fazendo agora. Então, vai ser um evento, enfim, muito interessante aí, que é a primeira vez também que a gente está fazendo e reunindo gente de peso, né, nesse mercado. Gente, vocês ouviram isso? Dia 13 de fevereiro vai ter um evento e vai ser aberto ao público, ou seja, quem tem interesse em conhecer esses melhores gestores do mercado, entender esse nível de consistência, entender de perto essa metodologia, vai ter ingresso para vender? Tem ingresso à venda, começou ontem. E é aberto ao público, enfim, quem está interessado compra o ingresso, aparece lá e tem acesso a toda a estratégia e avaliação que esses gestores estão fazendo agora do momento do mercado. Gostei. Então agora vamos falar de quem são, né? Eles, exatamente. De renda fixa e também crédito privado, só para a gente entender. O que vale a pena até deixar claro para o pessoal que está assistindo, para o pessoal que está nos ouvindo, o fundo de renda fixa de crédito privado, né, utilizado ali o crédito privado como um sufixo dentro da CVM, que é o órgão regulatório. Então, dentro de uma instrução, né, ali 555, é que a gente consegue definir que um fundo é de crédito privado. O que é isso? É um fundo de renda fixa, mas ele não é considerado um fundo de liquidez imediata. Então não é aquele fundo referenciado, fundo DI, aquele fundo que consegue automaticamente substituir a poupança quando você quer um investimento que pode ser resgatado a qualquer momento. É um fundo de renda fixa, vai ter ali uma liquidez em torno de 30 a 45 dias, geralmente, por ter essa exposição em crédito privado, mas não tem aquele nível de surpresa, né? É aquela remuneração ali em concordância com o CDI, sempre trazendo uma rentabilidade positiva. Exatamente. Quem ganhou o ouro?
Quem ganhou ouro foi o BTG, Crédito Corporativo, depois o JGP Corporate e na sequência o Crédit Agricole Indosuez. E essa categoria, só falando um pouco da categoria de crédito privado, ela cresceu muito nos últimos anos. Por que isso? Com a Selic em queda, quer dizer, o investidor que não quer tomar tanto risco, mas quer ter um retorno um pouco melhor, foi para investimentos em renda fixa com um pouco mais de risco. Então cresceu demais, por isso até que foi uma decisão de criar uma categoria ali de crédito privado. E é um desafio, né, também escolher os bons ativos nessa classe, porque, enfim, se você tem um problema de crédito, todo o seu investimento pode valer zero. Então, é uma gestão ali bem nervosa, enfim, bem importante que tem que ser feito pelo gestor. Ontem eu conversei com a equipe do Crédit Lyonnais, do pessoal ali do Indosuez, e eles estavam contando justamente sobre isso, assim, que eles resolveram especializar a gestora só em crédito privado. E eles fazem uma gestão cujo objetivo é desviar de problemas, assim, analisar o que está precificado de uma forma adequada, levando em conta risco e levando em conta também liquidez. Como tem uma demanda muito grande, tem muitos fundos no mercado, isso tende a jogar o preço dos ativos lá embaixo. Então, o desafio do gestor é achar bons ativos nesse mercado aí um pouco mais pressionado. Excelente. Então, para quem até tem perfil conservador e não tem muita necessidade de retirar o dinheiro com uma liquidez imediata, fundo de crédito privado acaba sendo uma excelente alternativa. E muito legal, porque você citou 3 casas de gestão independentes, né? O próprio BTG, que é um banco, tem asset lá dentro, então o BTG Crédito Corporativo, um fundo muito bom, liquidez em 30 dias. O JGP, Corporate, né? JGP Corporate também um fundo incrível, já assim, excelentes nomes no mercado, extremamente renomados os gestores. E o próprio Crédit Agricole, né? Indosuez, o Vitesse. Exatamente. Que, enfim, a gente também não existem nem elogios para a casa do Crédit Agricole em relação a crédito privado, né? Assim, a gente já não tem dúvidas em relação ao desempenho desse pessoal. Muito bom.